Então, dia de frio na metrópole curitibana, mas tudo normal. Ah, tentando ver se não tá fazendo muito barulho o microfone com essa gola aqui, mas tentar não me mexer. Bom, vamos direto para o trecho em questão e já me baseando um pouco no que eu vi no trabalho de vocês e um pouco no que eu vi dos comentários do fórum, já tem umas coisas divertidas pra gente comentar aqui durante a aula. Bom, a gente parou na metade de uma frase, né? Na verdade, a gente parou na metade de uma interrupção, para variar, do sonho do narrador, do Randall, em que ele fala de uma stairway ou ladder. A gente já falou da dificuldade dessas duas palavras. Ou uma corda, entramos na página 211, trailing down from some point in the gloom above. Aqui desce, que escorre quase literalmente, né, que está pendurada, que pende de algum ponto na escuridão mais acima. Esse above talvez possa ser inclusive eliminado, né? Que desce de algum ponto na escuridão, que desce de algum ponto no escuro, nas trevas. Gloom é uma palavra meio pesada, né? Talvez trevas possa entrar. Beyond or atop, peraí que eu já fiz merda aqui com as janelas. Beyond or atop the great stone icon, esse ponto que está lá no alto, além ou acima, né, beyond or atop. Atop é uma palavra bem pouco frequente. Da grande ou do grande busto ou estátua ou ícone de pedra. Né? Vamos pensar na ordem aí dessas três definições. Provavelmente deixar busto para o final, porque afinal é o que está entre aspas, né? É aquela que ele vai usar talvez meio na ícone ou estátua ou busto de alguém. Too massively huge and ill-lit for the face to be seen overhead. De alguém que era grande demais, ou imenso demais, e mal iluminado demais, para que seu rosto pudesse ser discernido. Né? Ele vai dizer agora visto lá no alto, overhead. Ele diz visto primeiro, depois entre parênteses, or made out, né? Discernido. O problema é que discernido é mais elevado que visto, né? E made out tem uma cara um pouco mais oral, né? Então talvez ele está fazendo essa concessão para tipo, como dizem as pessoas por aí, né? Então é legal que seja uma palavra mais baixa do que a anterior. Talvez se a gente meramente trocasse, mas no sentido de gíria seria mais legal ainda, percebido, discernido, alguma coisa de que a pessoa quisesse se distanciar, né? I myself standing precariously on a rise. Comigo, parado, standing aqui no sentido de parado de pé, parado imóvel, né? De pé, eu diria só, precariamente, on a rise in the statue's great granite lap, num voluminho, numa dobra, numa elevação do grande colo de granito da estátua, né? O que é uma rise on a lap? Né? A gente sabe que essa estátua vai ser de uma figura masculina. O que é esse volume no colo da estátua, em cima do qual a pessoa está parada? Reparem na repetição de great, né? Great bust, great lap. Com uma ou duas mãos agarrando ou tentando pegar, clutching or grasping, de novo, verbos muito próximos, não exatamente sinônimos, mas muito próximos. The end of the rope, a ponta da corda. Peering up, olhando para cima. As well as with someone far larger behind me's hand. Essa construção é horrenda em termos de estilo, é super wallaceano, né? Esse apóstrofo S está qualificando todo esse elemento que vem antes, né? A mão de alguém bem maior que estava atrás de mim. A mão de alguém bem maior que estava atrás de mim, normal em português. E seria muito interessante tentar encontrar um torneio sintático para possibilitar que isso ficasse estranho, que isso ficasse exagerado, né? Porque aqui é um abuso da possibilidade do apóstrofe S do inglês, né? E a mão dessa pessoa está heavy upon my shoulder and back, me pesando no ombro e nas costas. E uma voz dominante ou ribombante, tonitruante, ressoante, from the darkness of the great stone head overhead. Great repetido, mas head overhead é canhestro como repetição, né? A voz vinha do escuro da grande cabeça de pedra lá no alto, né? Tem que encontrar algum jeito de gerar uma repetição ruim aqui. Parêntese, não sei se falei pontualmente disso agora, mas a gente está de novo lidando com
a revisão na tradução do Ulisses na Companhia das Letras, e a gente está se preocupando com quem que vai fazer a preparação, né? A preparação de originais é aquela etapa em que um profissional, acho que eu já disse isso aqui, uma profissional em geral, olha o original e dá sugestões para tradução, tá? E a gente morre de medo de colocar isso na mão de alguém que não saiba perceber quando o texto precisa estar errado, precisa estar ruim. Isso é muito mais frequente do que se pode imaginar na literatura romanesca de qualidade. Esse texto aqui é um que tem, cuja qualidade depende de estar errado em muitos, ou deselegante em muitos casos. E essa voz estava repeatedly commanding, ordenando, comandando, eu acho muito colado no original, ordenando, dando ordens repetidamente, up. Ela estava dizendo suba, em teoria, suba na corda, mas fica essa sombra de que ela pode estar dando ordem também para aquele rise on his lap, né? O homem da estátua está dizendo suba para aquela coisa que ele tem no colo. And the hand pushing or shaking and saying. E a mão empurrando ou shaking. E lembre que a mão do Dr. Sype treme, né? Ele é um velho que tem um tremor. Empurrando ou tremendo e dizendo for God and or hope several times. Ele continua usando a barra invertida, porque ele é ele. A gente repete isso. E ele diz por Deus e ou por hope. E aí a gente tem um problema, né? Porque o nome hope é transparentemente traduzível em inglês, é um nome com um significado claro. A gente não vai trocar o nome aqui, não vai mudar o nome da personagem. Num projeto como esse aqui, para uma disciplina, uma coisa acadêmica, num trabalho de grau, numa dissertação, num TCC, numa tese que envolvesse uma tradução, eu até arriscaria, de repente, trocar o nome da menina por Esperança, com Z, muito possivelmente, para ser um nome espanholado, mais possível nos Estados Unidos, cedilha nem a pau, para ver o que ia acontecer. Eu faria. Num projeto editorial grande, contratado por uma editora, não haveria espaço para isso. Muito difícil fazer passar uma coisa dessas. E aí aqui a gente tem que encarar uma perda. Tem que encarar uma perda, que é o fato de que se a leitora não souber o sentido do nome Hope, isso vai para as cucuias aqui. No caso de textos de prosa, poesia é mais complicado, né, porque mais concentrado, via de regra. Mas no caso de textos de prosa, a gente sempre tem uma tranquilidade no fundinho da alma, enquanto tradutores, que é pensar nada depende de uma indicação só, normalmente. O fato de que a menina está envolvida, e vamos falar com todas as letras aqui, né? O fato de que existe, e nesse trecho de hoje vai ficar ainda mais claro, vai ficar agora gritante, existe uma sombra de uma acusação de desejo sexual do padrasto pela enteada, tanto dele, Randall, pela Audrey, quanto a gente vai ver agora do Dr. Sype pela Hope, de que existe essa sombra de assédio e mesmo de violência sexual, de abuso, no conto todo, não vai depender exclusivamente dessa identificação, dessa figura dizendo o nome da Hope. Mesmo que a gente perca isso aqui, isso vai se sustentar. É uma coisa muito curiosa do ofício de tradutor de literatura de qualidade, é você poder contar com essa segurança de que se trata sempre, num conto desse nível, num romance desse nível ainda mais, se trata sempre de um sólido complexo muito bem armado, muito bem urdido, e não vai ser uma perda aqui ou acolá, uma incompetência, uma pontual, ou uma impossibilidade, como nesse caso, que vai desmontar de vez o efeito da coisa toda. São raros os casos em que a gente pode apontar e dizer, olha, isso aqui é fulcral, e se isso aqui não funcionar, a gente joga fora. E esses casos em geral tendem até a ser atípicos e por isso mesmo não repetíveis. Fico pensando no final das Irmãs Vane, do Nabokov, acho que não lembro se eu mencionei esse conto aqui ou em alguma outra aula. O último parágrafo do conto é todo ele um acróstico que forma uma sentença que revela o sentido do conto inteiro. Ali, se você vacilar naquele um parágrafo, isso não, o conto cai. Mas não é sempre que as coisas acontecem desse jeito. Diz isso várias vezes. Father, o pai, já falamos disso aqui, cuja área de professional expertise, as pessoas estão usando expertise mais do que no meu tempo, né? A gente poderia dizer especialização profissional também, na Prudential, ou em The Prudential. Eu tenho problema com esse the, tipo os The Beatles, eu acho complicado. Então eu prefiro não usar artigo antes. Cuja área é
or rather was, ou melhor, era. Ele fica tentando marcar isso, que essa figura é velha e está passada. Era algo chamado medicina demográfica, o que envolvia o fato de que ele, obviamente, perceptivelmente, nitidamente, nunca, durante sua carreira inteira, tivesse fisicamente tocado um paciente. Né? Essa figura physically touch the patient. Veja, médicos são vítimas frequentes de acusações de abuso sexual e são perpetradores, dado ao fato de que eles têm acesso fácil a menores, a pessoas vulneráveis, etc. Estou dizendo que os médicos são pérfidos, estou dizendo que é uma profissão em que isso acontece. Padres, médicos, treinadores esportivos, né? Esse tipo de coisa. Então aqui se diz, esse médico nunca encostou em um paciente. É difícil não ver um duplo sentido aí já meio defensivo, né? Essa pessoa passou a vida dizendo I never touched a patient. Ele sempre tinha me considerado a bit of a bore, and or ninny. Meio mala. Bore, uma pessoa tediosa, né? Ele tinha me considerado sempre chato, and or ninny. Ninny é uma palavra meio de playground para maricas, boiolinha, fracote, fresquinho, fresco, talvez funcionasse. Alguém ao mesmo tempo obtrusive and irrelevant. Alguém ao mesmo tempo invasivo, saliente seria muito bom, saliente e irrelevante. O equivalente humano de uma mosca. Não precisa traduzir o house aqui, housefly, porque eles usam fly para muito mais coisa do que a gente. Eu só dizia mosca, de uma mosca, or a pinched nerve. Ou como é que a gente fala? Pinched nerve, um nervo, fulano, não é deslocou um nervo. Acho que é nervo deslocado, vamos ver. And has made precious little efforts to disguise this. E praticamente não se esforçou para disfarçar o fato de que achava isso, né? Para disfarçar essa opinião. Although as a great father, e lembrar que é bem americano isso, né? Eles escolhem maneiras diferentes para se referir aos avós, às vezes, especialmente para diferenciar um avô do outro, né, na família. Então, ele não era um grandfather, ele era um great father. Isso às vezes surge de como as crianças dizem as coisas engraçadinhamente. Embora, só tem que cuidar para repetir o que vocês tiverem usado lá atrás. Como great father, he has always been exceptionally doting and kind to our Audrey, which with Hope and myself goes a long way. Ainda que, como avô, aquele termo, ele tenha sido sempre muito carinhoso e bondoso com a nossa Audrey, o que para Hope e para mim vale muito, significa muita coisa, né? Ganha muito na nossa afeição, no nosso afeto. De novo, sombras e sombras, né? Essa coisa do assédio, do abuso, e aqui esse avô que foi exceptionally doting, devotado, excepcionalmente devotado a ela. Quando ele se concentra na ponta cortada do charuto, né? Clipped end, to get it alight, para fazer ela acender, para acendê-la, parece brevemente estrabísmico. A gente pode deixar estrábico, acho que funciona. Or cross-eyed, ou vesgo. Né? E a mão que segura o isqueiro treme violentamente. Legal usar sempre o mesmo verbo para esse shake, né, na tradução. E naquele instante, he appears every bit his age or more. Ele não parece nem um dia mais novo do que é. Ele parece talvez até mais velho. Nem um dia mais novo do que é, talvez até mais velho. Sugerindo como tradução aqui, porque parece totalmente ter a sua idade, parece ter exatamente a sua idade, talvez funcione, ou mais. The excised tip was nowhere in view. A ponta eliminada, literalmente, fazer uma excisão é arrancar com um corte. Tem uma sombra de castração aqui, né? Tem uma sombra de, sei lá, de brit, né? De circuncisão. A ponta cortada fora não estava, tinha desaparecido, tinha sumido. The whole room seemed somehow menacingly coiled. O ambiente todo, room é super complicado de traduzir, né? O princípio quer dizer quarto, mas pode dizer cômodo, pode dizer ambiente. Aqui eu acho que ambiente funciona bem melhor para um bar, né? O ambiente todo parecia, de certa maneira, ameaçadoramente coiled. A ideia é de uma mola comprimida, né? Sob pressão. Comprimido talvez funcionasse. He and I both looked at the red end as he held the silver.
Tanto eu quanto ele olhamos para a ponta vermelha, né, do charuto que ele acendeu, enquanto ele segurava o Ronson de prata, o isqueiro de prata, o Ronson é a marca, contra ela, and drew and exhaled. Tragou e exalou, e tragava e exalava, tentando acendê-la de uma maneira durável. Vamos fazer isso de um jeito elegante quando vocês forem traduzir, né? Mas a ideia é que é difícil acender um charuto, ele tem que ficar tragando e exalando para manter o fluxo de oxigênio através do charuto e manter a ponta acesa. His wrists and hands were yellowish and somewhat freckled. Os pulsos e as mãos dele eram amarelados e algo sardentos, pintados, manchados, a gente talvez diria. Né? Not unlike a corn or tortilla chip. De um jeito que até lembrava, de um jeito não diferente vai ser difícil dizer isso de uma maneira elegante, né? De certa forma como ele está falando aqui de um nacho, né? Uma tortilla chip, é um nacho. Se quiser usar Doritos em português, se achar que nacho não funciona, ou talvez dê para dizer um salgadinho de milho ou de tortilha. E o tamanho da chama e o coíba, e do coíba provavelmente, né? The size of the flame and coíba, do conjunto chama e coíba, que é o charuto, faziam com que seu rosto seco, estreito, enrugado, né, sulcado, se vocês quiserem, mas enrugado acho que funciona melhor, hunched, né, hunched aqui no sentido de que ele está debruçado sobre o charuto, ele está fazendo um volume sobre o charuto, and out thrust, e projetado para frente, parecesse menor e mais distante do que eram na verdade. E esse efeito não era uma distorção visual ou uma alucinação, mas uma simples e comum ilusão de perspectiva, not unlike a Renaissance Horizon. Ele usa duas vezes a construção not unlike. A gente talvez tenha dificuldade para usar em português algo exatamente igual, mas qualquer que seja a construção que a gente use, positiva ou negativa, para fazer essa comparação, é bom repetir as duas vezes exatamente do mesmo jeito. Ele está falando aqui do que se chama de escorçamento, né, o que faz com que minha mão pareça gigantesca agora e minha cabeça pequena. E é engraçado que escorçar é um verbo super raro em português, mas foreshorten é um verbo bem normal em inglês. E, no entanto, ele não usa o verbo. Ele poderia ter dito, né, foreshortened image. Mas ele faz todo um baile para não usar essa palavra. Vai falar em ilusão de perspectiva, como um horizonte da renascença ou do renascimento. Aí vem duas frases sensacionais, bem curtinhas. The true flame was the one in the middle. A chama de verdade era a que estava no meio. Ele parece que está enxergando três agora, né? Ele está meio que ainda na sua alucinação. Feigen spun slight tannic bitterness being also traditional. O amargor ligeiramente tanínico, ou marcado por taninos, que é normalmente algo detectado em vinhos, da Feigenspun, também era tradicional. Por que essa frase está aí no meio do nada, né? Essa pessoa está de novo batendo cabeça, misturando coisas, e ela está tentando encontrar um ponto de referência. O que se segue também é típico dos diálogos ou das conversas com o segundo terapeuta de casais, de novo aquela questão do gênero, vamos deixar no masculino por enquanto, em seu consultório, a gente diria, e não escritório, estéril e genérico no subúrbio de Red Bank. O conto aqui praticamente sai dos trilhos, né, nesse momento em que o charuto se acende. Parece ser uma deixa para que tudo pire. A gente tem as três chamas, o comentário sobre a cerveja, e daí vem um as well que não liga com nada, né, também. Ele só repete a construção, né? Being also traditional, being also typical. Parece que ele está pensando numa coisa, falando outra, e o discurso sai preso por essa causalidade que está só na cabeça do Randall, não está na página. O truquinho gráfico aqui bonitinho, de abrir o parêntese no fim do parágrafo e só ir fechar mais para frente, então a gente já entra no segundo parágrafo dentro de parênteses, né? E essa pessoa fala, e não é possível que algumas dessas alucinações que você acha que está vivendo, que você acha que está tendo, vejam, o terapeuta está o tempo todo duvidando, né? Hallucinations you feel as though you are experiencing. Não está nem confirmando, você está
tendo alucinações. Essas alucinações que você acha que está tendo possam ser auditórias, auditivas, que você esteja às vezes chiando ou roncando e não perceba porque está, como você disse, sofrendo uma alucinação, ou seja, o caldeirão só piora aqui, né? Tá dizendo, vai que você de fato tá roncando de verdade, mas não percebe porque tá tendo uma alucinação auditiva que cobre o ronco. E o cara diz, mas eu sei quando eu tô tendo uma alucinação. A fotografia, esse trecho é bem legal, a fotografia da tua esposa e da tua filha, ou talvez, possivelmente, enteada ou sobrinha ali na tua escrivaninha, uma escrivaninha talvez melhor que mesa, ou vocês que decidem, vejam, divertido, ele não quer jump to conclusions, né? Ele diz a tua mulher e tua filha, talvez não seja filha, talvez seja enteada. É um conto muito preocupado com enteadas, né? Ou sobrinhos. O rosto da filha está começando a se espiralar e se distender só um pouquinho, ligeiramente, ever so slightly, né? Tá só um tantinho espiralado e distorcido. Isso é uma alucinação. Eu quero dizer, ou eu me refiro, ou estou usando a palavra alucinação no seu sentido mais amplo. Não se trata de alucinações que imitam a realidade ou podem ser confundidas com ela. De novo, né, aqui eu estou traduzindo pela semântica, vamos deixar isso com cara de algo que alguém possa dizer. Né? Não são alucinações, essas alucinações não imitam a realidade e nem dá para confundir a realidade com elas. Isso é uma frase legítima em português. Às vezes, por exemplo, quando eu tento fazer a barba no espelho, vejam, falar de novo de oralidade, e o Sérgio Rodrigues sempre ele acabou de dar uma entrevista para a revista Gama, e a chamadinha para a revista foi: o Brasil precisa fazer as pazes com a língua que fala. Essa é a nossa grande cruzada há muito tempo, assunto de longas conversas que nós dois já tivemos. Veja a diferença entre tentando me barbear diante do espelho, que é uma tradução automática e ok, não tá errada, e tentando fazer a barba, ou enquanto eu tento fazer a barba, melhor ainda, enquanto tento fazer a barba na frente do espelho, my visage, e aqui falar em palavra estranha, né? Ele não usa face, ele usa visage, uma palavra bem estranha, dá para até usar um semblante aqui que não ia ser pecado. My visage, meu semblante, will appear. Esse futuro a gente não precisa traduzir como futuro. A gente faz essas construções em português no presente. Às vezes, quando eu estou fazendo a barba, meu rosto de repente parece que se distorce. A gente não diz meu rosto vai parecer se distorcer. Dá para traduzir no presente na boa. Meu rosto parece ter um olho adicional no meio da testa, não precisa traduzir esse my da testa, cuja pupila às vezes está rotacionada, inclinada, girada ou posta de lado. Além de tudo, ele está sendo super escrupuloso para descrever isso tudo, como é de um... dá para traduzir como gato, mas dá para traduzir como felino aqui, eu acho que funciona bem, como a de um felino ou de um predador noturno. Ele está sendo super escrupuloso e tal, mas ele está descrevendo completamente errado, né? Porque a pupila, propriamente dita, é redonda, e não faz a menor diferença se ela está girada ou não está girada. Nem a pupila, nem a íris vão fazer qualquer diferença. O que faz diferença são as pálpebras, a sobrancelha, o globo ocular é redondo, a íris é redonda, a pupila é redonda, e ele não consegue nem descrever exatamente do que ele está falando. Ou, por vezes, vejam, é aí que ele quer chegar, né? O comentário de verdade é o que ele deixa, ou tem essa outra. Ou, por vezes, e é uma construção estranha também, our Audrey's chest on parents weekend at Bryn Mawr's 2 breasts will go up. Se tivesse um apóstrofo ali depois do chest, né, os 2 seios no peito, ou do peito da nossa Audrey, mas não tem. É como se ele se corrigisse, né? Ele fala de chest, que é uma palavra bem neutra e bem não sexualizada, né? O peito no sentido de o tórax, né? Ou às vezes o peito, quase dá para dizer o tórax ou o tronco, se a gente quiser manter uma palavra não tinta de sexualidade aqui nesse momento, da nossa Audrey, e aí para variar uma interpolação, no fim de semana dos pais,
ou no fim de semana de visita, se vocês quiserem, porque a gente não vai saber o que é um Parents Weekend, em Bryn Mawr, e daí ele volta para dizer, em Bryn Mawr, ele volta para dizer 2 seios, ele corrige, não é o peito dela que me interessa, são os seios, os 2 seios, ficam subindo e descendo dentro da blusa dela como pistões. Pistões é a peça mecânica, né? Por que eu digo isso? Porque eu sou da geração em que pistão ainda podia ser sinônimo para trompete. Como pistões. E a cabeça dela fica cercada por uma auréola, ou, por assim dizer, um nimbo de personagens de animação da Disney. Ela é uma criança, lembre, ela é uma criancinha, ela é tonteada, mas ela tem peitões e você fica olhando os peitos dela subirem e descendo na blusa. Ele está tocando na chave do problema todo do conto, né? Ele ou ela. Voltamos a dizer, a gente não sabe se não é a Hope que está se sonhando no papel do seu marido. Quando essas alucinações ocorrem, ou acontecem, a gente pode dizer, eu posso me dizer, Randall, você está sofrendo ou tendo alucinações, ou hallucinating slightly, você está tendo leves alucinações devido à privação crônica do sono, aumentada por ou agravada por discórdia e estresse cônico. Mas mesmo assim elas devem ser amedrontadoras, mesmo assim elas devem te dar medo, mesmo assim elas devem ser assustadoras. Eu sei que em mim dariam, né? Eu sei que a mim dariam. A questão, lembrar e traduzir esse the point do mesmo jeito que em várias outras ocasiões. The point is that I know. A questão é que eu sei quando estou tendo alucinações e quando não estou. Exatamente como sei, obviamente, quando estou dormindo ou não, que é a questão toda do conto. Né? At what juncture, e nesse momento, uma alucinação, que aqui a gente tem que traduzir bem de trás para frente, né? Um flash, um relance ou visão alucinatório, momentâneo, adicional, e virem-se para fazer isso ficar elegante em português, da nossa Audrey. Ele continua dizendo our Audrey, e isso é muito interessante, né? Porque de um lado ele quer separar a Audrey deles da Audrey Bogan, que está servindo os drinks, de outro lado ele está tomando posse dessa menina, que não é filha dele, é filha só da Hope, mas ele diz a nossa Audrey. Talvez até fosse algo do linguajar comum da casa, né? Se pensar que talvez naquele meio social existam pilhas de Audreys dessa idade, eles digam our Audrey, com alguma frequência. Da nossa Audrey, supine, deitada de costas. Vai ser legal manter supine aqui, supinada ou supina, porque ele vai usar prone, que é o oposto, daqui a pouco. In a beached canoe, numa canoa atracada na areia, né, uma canoa presa na areia. Que presa parece ser negativo, né? Tipo, como se tivesse acontecido por acidente. Beached canoe é como você largou, uma canoa largada na praia, uma canoa na praia. And myself, a construção toda estranha, a vision of our Audrey and me, ok, of our Audrey and myself, ok, and our Audrey supine in a beach canoe and myself, as coisas vão ficando distendidas, né? Straining piston-like above her, e eu straining, fazendo força, né, num movimento violento, piston-like, como que de pistão, né, num movimento de pistão, sobre ela. Com o meu rosto whirling, espiralando, lembrar de usar a mesma palavra que se for usar aqui para descrever o retrato da filha em cima da mesa do terapeuta, que também estava whirling, a gente tem que usar a mesmíssima palavra, e começando a se distender, enquanto o tableau, quadro, cena, já falamos disso, ou Fata Morgana deixa Fata Morgana mesmo em português, shifts almost immediately back to the present day's 19th hole, or the hole. Enquanto que a cena muda quase imediatamente e retorna ao 19º buraco, ou o buraco do dia de hoje. Com a nossa Audrey, agora aos 19 anos, e é interessante porque no flash anterior, em que ele se imagina abusando da enteada, não se diz, ele não declara que idade ela tem nessa imagem. Mas agora ele diz, agora ela tem 19. Antes, naquela imagem, ela era mais jovem. Agora com 19, and burgeoned into full womanhood. E, literalmente, que já floresceu e virou totalmente uma mulher. Dizer isso de maneira elegante. Plena mulheridade, não dá para dizer.
feminilidade, né? Já uma mulher formada, já uma mulher, mulher feita, a gente dizia no meu tempo, chegou a essa posição de mulher feita, or the age of consent. Isso é super complicado. Age of consent é a idade a partir da qual você manter relações sexuais com uma menina não é considerado automaticamente estupro. Qualquer relação com uma menina, como para nós aqui, estupro de menor, né? Talvez dê para dizer simplesmente que ela já era de maior, ou que ela já era maior, alguma coisa assim agora. A ideia é, agora não é mais crime, tá? Transar com essa menina. In her familiar saffron bustier, com o seu bustier açafrão, é a cor aqui, seu familiar, conhecido, tanto pode ser no sentido de que é uma coisa que ela usa em casa, quanto pode ser no sentido de que ele conhece bem, porque a menina, ele parece ter uma fixação, ou ela acha que ele tem, vamos tratar sempre o Randall como se ele fosse uma entidade de verdade aqui, ele tem uma fixação nos seios da enteada, e ela anda com aquele bustier pela casa, o conhecido bustier açafrão, calças estilo capri, and white elbow-length gloves. E ela tá de luvas brancas que vão até o cotovelo. Isso é uma imagem de fetiche completamente estranha. Que roupa para a pessoa usar isso? Now moving smoothly or languidly among the tables. Agora, nesse momento, movendo-se ou andando suave ou languidamente. Lânguido para nós evoca, para mim pelo menos, evoca mais preguiça, mas é uma palavra com tons muito de sedução em inglês. Languid tone, she moved languidly. Talvez valesse a pena encontrar um adjetivo mais seduzente, como dizia minha filha quando era pequena. Ela adora quando eu digo isso. Maria, você está aí? Conte para ela. Or languidly among the tables, stools and chairs, entre as mesas, bancos e cadeiras. Languidly, de novo, serving highballs to wet men. Esse trecho foi comentado no fórum, né? A anônima pessoa comentadora dizia: isso tem altos duplos sentidos, né? Serving highballs to wet men. Porque agora a gente está falando de novo já é a Audrey Bogan que está na frente dele, ele está imaginando a Audrey sua no lugar da Audrey Bogan, servindo high balls to wet men. Tanto wet man quanto as balls parecem ter duplos, triplos sentidos sexuais. Difícil dar conta disso. O drink se chama highball em português, se é que tem um nome, se chama highball. Difícil forçar a mão para colocar bolas de gelo, como foram sugeridos, até porque eu não sei se particularmente a palavra bolas imediatamente faz pensar em testículos em português, tanto quanto em inglês. Em inglês acho que é mais direto. Talvez seja uma perda que a gente também tenha que encarar. E, de novo, no meio desse contexto todo, de todas essas alusões, a nossa solução, qualquer que seja para o languid, a imagem da luva branca, os seios, o bustier açafrão, se a gente perder essa aqui, não vai ser uma condenação. Nor should one omit to add, e nem se devia omitir de acrescentar, omit to add, nem se devia deixar de acrescentar nor. Por que esse nor? Ele está omitindo que outra coisa? Quem está fazendo isso? Que Jack Vivian was now there. Que esse camarada Jack Vivian agora estava lá também. At the window side table, na mesa que fica junto à janela do 19th hole, comigo e o Dr. Sype. Também com uma bebida na mão, dá pra gente dizer, e sentado on father's right or off side, do lado direito ou off do pai. Esse off aqui é super complicado. Primeiro, off pode ser sinônimo pura e simplesmente de direito. Offside é o lado direito. Pode ter vários sentidos náuticos também. Tem sentidos offside, palavra junta, tem sentido em futebol, é impedimento, né? Dá para traduzir como a sotavento, se a gente quiser ser bem exagerado, mas na verdade precisava achar um sinônimo para direito, ou destro, se a gente quisesse. O divertido é que, sentado à direita do pai é muito religioso, né? Muito de ressonâncias religiosas. Jack Vivian, com esse estranho nome meio ambíguo, masculino e feminino, né? Jack Vivian, vale lembrar que Vivian é um nome masculino na Inglaterra, ou era, e depois virou um nome feminino. Jack Vivian wore none of the customary golfer's jacket or visor. Ele não estava usando nada, ou não estava usando pura e simplesmente, vai ser difícil usar esse none, do aparato de jaqueta
ou blazer, se vocês quiserem, e visor, como é que chama visor? Boné sem copa, viseira, de golfista. Além de parecer seco, sem pressa e, como sempre, calmo e collected or unflustered. Ele era um sujeito que estava no controle. No controle podia inclusive servir. Calmo e no controle. Dá vontade de pôr entre aspas a mais aqui. Né? Embora, ou muito embora, although he nevertheless, muito embora, continuasse usando seus sapatos com travas ou de golfe, né? Golf shoes. As travas de, vamos dar 1 centímetro aqui, a gente não precisa fazer conversões precisas, mas em geral as editoras e o mundo em geral pede que a gente converta para o sistema métrico. Então vamos converter arredondado, que é o que normalmente se faz. As travas de aço ou de ferro, as travas de 1 centímetro de aço ou de ferro da sola do sapato, vai ter que jogar esse sendo lá pro começo, né? Sendo as tradicionais travas de 1 centímetro, as tradicionais travas de aço ou ferro de 1 centímetro, as culpadas ou o componente que conduz a eletricidade com uma eficiência with such hair-raising efficacy. Isso aqui é lindo como piada, né? Hair-raising é tipo espantosa, né? Mas se trata aqui de choques, então é literalmente hair-raising. Virem-se. Agora ele vai contar uma anedota, né? The public courses resident pro in Wilkes-Barre in my boyhood, for instance. O resident pro é o jogador profissional que é contratado pelo campo para ficar dando dicas e melhorar o jogo dos outros. Qual campo nesse caso? O public course, o campo de golfe público. Ele não jogava num clube, ele não tinha grana quando ele era jovem. Tem muito dado importante aqui, portanto. Como traduzir isso, né? O profissional contratado pelo campo público de Wilkes-Barre na minha infância, por exemplo, foi atingido e morto instantaneamente, imediatamente, por um relâmpago. E o meu próprio pai, que father com maiúsculas e sem as aspas, né? E o meu próprio pai foi um dos componentes do trio, fez parte do trio de golfistas que corajosamente permaneceu a céu aberto com a vítima do relâmpago até que um médico, de novo, em inglês adora passiva bem mais do que a gente. Vamos tirar isso da passiva, não vamos traduzir por até que um médico pudesse ser chamado. Até que se pudesse chamar um médico, e até que ele chegasse. E aqui, de novo, essa reduzida, the proline, prone, sem contar que é divertido só. Eu prefiro sempre usar um com aqui. Com o profissional deitado de bruços, dessa vez, né? Tá prone, por isso que eu falei que ele usou supine lá atrás e prone aqui. And blackened, e enegrecido, e preto, e ainda segurando a bandeira, cujo mastro, ou pino, tem que ver se tem algum termo específico entre golfistas aqui, esqueci de fazer essa consulta antes da aula. Como as travas tradicionais dos golfistas, era, naquele tempo, ainda formado de metal que conduzia eletricidade. Metal condutivo, metal que conduzia eletricidade arrisca ser melhor. Ele ainda estava segurando a bandeirinha na mão, não só na mão, mas in his smoking fist, em sua mão que soltava fumaça, em sua mão fumacenta, fumarenta. Não sei se precisa traduzir festa aqui por punho, o punho fechado. Acho que a gente segura as coisas na mão, não segura no punho. Punho é ambíguo dentro dele. E aqui, a logística da sua entrada, ele está pensando na entrada do Jack Vivian, porque lembrem, tudo isso está dentro de um parêntese gigante que foi aberto depois da menção ao fato de que o Jack Vivian estava com os sapatos com trava, ainda dentro do bar. E aqui, a logística da sua entrada, ou a lógica da coincidência que o trouxe aqui, seco e, por assim dizer, bright-eyed. Bright-eyed pode querer dizer empolgado, mas aqui literalmente de olhos brilhantes, de olhos... acho ruim traduzir olhos brilhantes. De olhos vivos. Outro parêntese. Já que, de novo, eu prefiro não colocar tendo Jack Vivian, já que Jack Vivian tinha olhos vivos ou expressivos, pensei que tinha tocado a campainha, num rosto, e esse rosto tá lá pra frente do sintagma, né? Num rosto precipuamente
markedly, notoriamente, excessivamente até deve supor, grande, largo, ainda que algo chato, flat, choco, rançoso, inexpressivo, como ele vai usar depois, parado, morto ou imóvel ou inexpressivo, à exceção dos olhos animados e pensativos. Rosto, agora que vem, né? In a markedly large face, além de uma barba pontiaguda e escura, estilo Van Dyke. Aqui é um problema. Uma Van Dyke Beard é uma barba com bigode e cavanhaque que não se juntam, ficam separados. Não sei se a gente usa isso em português nesse tempo de barbeiros gourmet, mas eu deixaria uma barba estilo Van Dyke e dane-se. Ou é isso, ou descrever. E eu não acho que vai ser o caso, porque ele vai entrar mais fundo nessa questão do vocabulário de barba. Que servia para compensar ou desenfatizar, e ele meio que inventa essa palavra de-emphasize, então a gente pode inventar também desenfatizar, as qualities, aqui não precisa ser qualidades mesmo, mas pode, mas os elementos algo incomuns, por favor não usar inusual, que é odioso, os elementos algo incomuns do tamanho e da posição de sua boca. O cara é muito esquisito. Uma carazona larga, com grandes olhos animados, um rosto choco, uma boca com características de posição e tamanho algo incomuns, e essa barbinha Van Dyke. E aqui o to our table, que está vindo lá de trás, né? Which brought him to our table. Which brought him, dry, tarará, tarará, to our table in the hole. A nossa mesa no buraco. Continuamos falando de duplos sentidos, né? Neste exato momento, são algo, porque a lógica, então singular, é algo pouco clara, é algo opaca. E, in retrospect, olhando de agora, ou olhando para trás e revendo, contrived, forçada, ou, por assim dizer, suspeita. Como é que esse cara me aparece aqui agora? Isso não tem muita lógica, já estou suspeitando que isso é um sonho. Por exemplo, improvável que Jack Vivian e o padrasto de Hope se conhecessem, já que não só o pai não era membro do Raritan Club e tinha jogado como convidado só uma ou duas vezes até aquele momento, mas na verdade o Jack, ou de maneira mais formal, Chester, que é o nome dele, Jack é o apelido, Vivian, trabalhava como high-ranking, num ponto alto da hierarquia, Employee Assistance Executive, como executivo de assistência aos empregados de alto nível hierárquico na minha própria empresa, cujas instalações físicas, ou centro nevrálgico, centro neuronal, estava localizado em Elizabeth, que é uma cidadezinha. Empresa esta que o pai tinha feito questão várias vezes de implicar que era ou de caracterizar como sendo tão efêmera ou desimportante para a indústria de seguridade da região, a ponto de ter ocasionado o fato, ou a ponto de ele jamais ter encontrado ou ouvido uma palavra a respeito dela em todo o tempo que ele passou em The Rock, que é a empresa a Prudential onde ele trabalha. Nem, isso não é provável, nem o padrasto de Hope parecia falar com, olhar para ou, de qualquer maneira, reconhecer a presença de Jack Vivian, que, graças a seu papel na tentativa de resolução, na recente tentativa de resolução da questão do ronco, eu tinha chegado a conhecer, tinha passado a conhecer bastante bem. As he got the thing finally alight and leaned back, enquanto finalmente conseguiu acender o negócio, o charuto, the thing, e se recostou at a slight smoker's angle, um leve ângulo de fumante, se recostou num leve adernamento. Se a gente quiser, por favor, não ponha o adernamento. Em sua cadeira de capitão, já falamos de cadeira de capitão aqui, né? Fumando lentamente ou fumando devagar, sempre tentar tirar os entes que os povos não gostam.
fumando devagar e juntando-se a Jack Vivian, outra interrupção, whose circumoral bulbo or Van Dyke. Circumoral quer dizer em volta da boca. É latim puro. Eu deixaria porque dane-se. O indivíduo está falando muito difícil de propósito. E aqui ele descreve a barba do cara como uma balbo ou Van Dyke. Balbo também é um tipo de barba. É um Van Dyke que vai mais longe aqui, assim. E parece que andou na moda há algum tempo. De novo, não sei quantos leitores... Van Dyke é um termo comum para barba, mas balbo não. Não sei quantos leitores americanos conhecem, não sei quantos conheciam na época em que o conto foi publicado. Hoje acho que o número é maior, no mundo de barbearias, hipsters, gourmet e tal. Mas eu acho que eu deixaria assim. Eu colocaria no máximo sua barba balbo ou Van Dyke, para facilitar. Was, admittedly, precisamos reconhecer, é preciso reconhecer, franca e incongruamente Merkin-esque. Or pudendal in appearance. Merkin, e aí crianças, have fun. Um merkin é um tipo de um tapa-sexo, mas especificamente é uma peruca pubiana, um tapa-sexo peludinho, que tem lá seu uso em carnaval, em mundo de drags e tal. Eu já vi a palavra merkin em português. Dá para traduzir como peruca pubiana, peruca púbica, tapa-sexo cabeludo, perucas tapa-sexo, muito boa sorte. Ou deixar Merkin. E além de tudo tem que formar um adjetivo, né? Merkinesco. Aquela barbinha dele parecia um tapa-sexo. Tá tudo virando um duplo sentido aqui, né? Lembre da famosa frase atribuída a Freud, né? Às vezes um charuto é só um charuto, nem tudo é um símbolo fálico. Esse charuto aqui parece que é um símbolo fálico. E agora chegou esse cara do nada, na hora que ele tá confundindo as Audreys e as idades da enteada e da conhecidinha de escola. Entra esse cara do nada com essa Bárbara que com essa barba que parece um tapa-sexo e com uma boca de posição e tamanho estranhos. E qual será que é a posição e tamanho dessa boca desse indivíduo? Eram de aparência merkinesca ou pudenda, se a gente quiser. Sendo que eu estava longe de ser a única pessoa dos sistemas onde ele trabalha a ter percebido isso, né, a ter comentado a respeito disso. Não venham me dizer que sou eu que sou tarado. Todo mundo já comentou que a barba dele parece pentelho. And looking appraisingly at me, os dois, o pai e o Jack, estavam olhando para mim appraisingly, me avaliando, me dando uma checada. As I covered first one eye and then the other. Enquanto eu tapava primeiro um olho e depois o outro. Parece que ele viu 3 charutos aquela hora, né? Agora ele tá vendo 2 pessoas. Será que eu tô vendo 2 pessoas mesmo ou é uma só que tá dobrada? O que era, né? Um conhecido remédio caseiro para ilusões de ótica comuns. It was clearly evident, vamos falar de redundância, né? Era nitidamente evidente, era claramente evidente, que o pai não aprovava nem ou gostava do que estava vendo. Digamos assim, second string son-in-law, um genro de segunda. Second string quer dizer, tipo, segunda opção, o que não é o melhor, aquilo que você pega, plano B. Plano B seria uma boa tradução, né? Aparentemente, second string surge de arquearia, né? Quando você carregava uma segunda corda para o arco caso a primeira rompesse durante a guerra, né? Você tinha que usar a tua second string. Apesar de tudo, eu sempre leio como se fosse terminologia de orquestra, né? First violin, second violin, esse é um second string. Mas de qualquer maneira, plano B talvez fosse bom. Um genro tipo plano B, né? Um genro de segunda. De segunda talvez funcionasse. Com handicap medíocre, já falamos disso no fórum, né? Handicap fica assim mesmo em português, eu acho. É o termo de golfe e é como se qualificam os jogadores. Então, com handicap medíocre, só muda de handicap para handicap. E veja, ele não só tem um handicap, mas tem um background medíocre. Com um passado e um handicap medíocres, além de uma carreira trivial ou undistinguished, sem méritos, fosca, que não chama atenção. Alguém cuja vida pessoal, cuja vida particular, quase dá para dizer,
estava em frangalhos, were in disarray, e parecia potencialmente on the rocks, estava na merda, literalmente, com o detalhe que The Rock é a firma onde o pai trabalha, ele está on the rocks, além de que on the rocks é um termo para bebidas, e eles estão bebendo, etc. Over a conflict this trivial and absurd, por causa de um conflito tão trivial assim e tão absurdo assim, com uma esposa que era ela própria, ou que estava ela própria, claramente, repetir o clearly, claramente, meramente, vamos ter que disputar isso com os preparadores, porque tem muita repetição de advérbio aqui, claramente, meramente, sofrendo ou da síndrome do ninho vazio, e aí não vem tinha que ter um or, né? Either this or that. From either the emptiness syndrome, sintomas precoces do climatérico, da menopausa, ou meros íncubos ou pesadelos, mais clinicamente conhecidos como terrores noturnos. Terrores noturnos ainda se fala em português. E, no entanto, não conseguia, could not manage to be assertive, não dava conta de ser assertivo, de ser firme, persuasivo ou homem o bastante para convencê-la de que essas causas, esses motivos naturais e de minimis, ligeiramente mal empregado o latim, então deixemos assim inclusive, de que eram essas causas naturais e de minimis que estavam no centro daquele suposto impasse. E que agora ele parecia mais do que obviamente, all too obviously, estar procurando a coragem, ou gerando coragem, ganhando coragem, ou audácia, nerve, para pedir que o próprio pai usasse sua influência ou alteridade paternas sobre Hope, pátia, de novo já foi dito, né? Malgrado, talvez malgrado fosse bom reservar para traduzir esse pátia. Malgrado o fato de que ele era, de que ele era, desculpa, claro, quando isso fosse conveniente, meramente ou apenas o padrasto. Ou seja, quando a coisa apertava, quando o bicho pegava, ele diz, mas eu não sou pai dela, eu sou só padrasto. Então, malgrado o fato de que, quando conveniente, ele era meramente o padrasto. E naqueles olhos claros, e em seus olhos claros, was what sometimes looked or appeared to be that terrible stepfatherly knowledge. E aqui é que a coisa fica grave, né? Havia, às vezes, o que parecia, looked or appeared, de novo, parecia ou se assemelhava, ser aquele terrível conhecimento padrástico, talvez desse para inventar um adjetivo aqui, padrastiano, padrastense, padrástico, do que a nossa Audrey poderia ter sido para mim. Talvez como Hope, e aí vem outra interpolação, além de Vivian, como ela tinha declarado histericamente ter sido profissionalmente auxiliada a recuperar lembranças inconscientes de novo, virem-se para transformar isso de maneira elegante. Lembram da Vivian lá de trás, já foi mencionado, naquela irmã com quem a Hope nem fala mais, porque foi ela que disse que, putz, o terapeuta me ajudou a recuperar memórias de que isso foi feito comigo, né? Talvez como Hope, além de Vivian, um dia serviram de ou foram para ele. Ou seja, no meio dessa maré de culpa, ou de projeção de culpa, ou de imaginação de culpa, supondo quem é que possa estar por trás dos olhos do Randall, se ele ou a Hope, o receio é de que esse padrasto, que teria abusado da Hope e da irmã, reconheça nele agora a figura de alguém que abusa da enteada. Com base em que e sobre o que? A culpa é tão grande que o indivíduo entra no quarto e diz, não fui eu, porque ele está descrevendo problemas de sono, ele não está descrevendo problemas sexuais com a esposa. Mas ele diz, putz, o cara me descobriu agora. Ele sabe que eu também teria abusado da minha, ou desejado, não fica claro que eu abusado, fica claro o desejado, talvez. E não era assim tão difícil conceber almost at will quer dizer assim, sem maiores problemas, facinho, conceber sem maiores problemas, uma imagem de ângulo baixo, o que se chamava de um contraplongé no meu tempo, uma imagem ou visão de um ângulo baixo, ou uma cena pesadelesca, nightmarish, não vamos traduzir pesadelesca, mas uma cena de pesadelo, se vocês quiserem,
do seu rosto prone, e continuamos com o prone supine, o seu rosto debruçado, logo acima, engorged, ou seja, com as veias saltadas, and straining, o mesmo verbo que foi usado lá atrás, straining piston-like. One well-freckled right hand clamped tight over Hope or Vivian's mouth. A gente vai esperar, né? Mas não vem. Com uma mão direita bem sardenta, de novo a palavra que a gente usou lá atrás, clamped tight, agarrando firme a Hope ou a Vivian. A gente fica esperando que venha a mão e não vem. Pode ser um seio, pode ser qualquer coisa. Clamped tight over, agarrando firme a Hope or a Vivian. The two of whom, dá para colocar um sendo, né? Sendo que as duas pareciam quase interchangeably alike. Eram tão parecidas que quase se confundiam nas fotos de infância. E agora sim, beneath him's open mouth. Aquele mouth que a gente está esperando lá de trás vem agora, né? A clamped tight over Hope or Vivian beneath him's open mouth. Essa frase é ruim, ela não funciona. Esses apóstrofos tinham que estar nos nomes. Ele está forçando completamente, esticando essa possibilidade de afastar esses apóstrofos. E a gente ia ter que encontrar um jeito de tentar fazer isso canhestramente equivalente em português. To intercede in the conflict. Pedir para ele, 15 linhas atrás, interceder no conflito. Embora não fosse nem o lugar do velho, nem sua mais remota intenção fazer uma coisa dessas. To do so, fazê-lo. Eu prefiro fazer uma coisa dessas para evitar a ênclise. Sempre tentem evitar a ênclise. Como qualquer um, com qualquer discernimento ou olhos para ver, deveria ser capaz de ver. Se, com poucas palavras de distância. Mais especificamente, tinha sido... Aqui dá para traduzir foi. A gente não usa tanto mais que perfeito assim em narrativa quanto os ingleses. Eu não me ofendo se ninguém colocar aqui mais especificamente. Foi Chester A. Vivian, entre parênteses, ou Jack. Jack é o apelido que ele usa. Idade, mid-50s. É uma merda traduzir isso. 50 e tantos. Eu faço 50 e poucos, 50 e tantos, 50 e muitos, para facilitar a minha vida. Mid-50s é 50 e tantos. Handicap, 11. Marital status, estado civil. Né? Estado civil desconhecido. E diretor de programas de assistência aos empregados for Advanced Data Capture. Advanced Data Capture é o nome da empresa. Dá até para optar por deixar em inglês ou para traduzir. O nome legal de nossa companhia, de nossa empresa, Elizabeth Operations, das instalações em Elizabeth, ou do escritório de Elizabeth, se a gente quiser, to whose coveted corner office I'd finally gone with my hat in hand. Tinha sido ao escritório do Jack. Ok. Só que esse escritório não é só um escritório, é um corner office. Isso é um lugar comum, um clichê de ficção empresarial americana, né? O fato de que todo mundo trabalha em prédios basicamente de planta quadrada. Os escritórios de mais prestígio são aqueles que ficam no canto do andar, porque tem janela para dois lados, né? Tem mais janelas. Então, um corner office é o escritório de alguém que está num nível alto da hierarquia, como já se disse que o Chester ou Jack está. Talvez dê para traduzir literalmente assim, escritório de canto, ou espaçoso, eu diria espaçoso escritório e vai. A ideia é marcar como uma posição de status esse escritório. E coveted, cobiçado, né? Cujo cobiçado escritório espaçoso, ou cobiçado e amplo escritório, alguma coisa assim. Foi para esse escritório que eu tinha finally gone, que eu finalmente fui, with my hat in hand, de chapéu na mão. Foi na posição de um pedinte, em busca de salvação. Segundinho que agora tocou a campainha.